Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos, quem estiver estudando de madrugada. A gente vai seguir o conteúdo e em breve chegaremos lá nos conceitos sobre elevatórias, os conceitos sobre recalque, sucção, falar um pouquinho de bombas também, tá? Os elementos da bomba, beleza? E nós estamos falando aqui de um elemento muito importante que é o elemento de manobra, né? Do fluido, ok? Que são as válvulas, tá? A gente vai falar rapidamente sobre uma pequena quantidade de válvulas, que é uma gama muito grande, né? De válvulas no mercado. Vamos utilizar aqui as mais usuais, tá bom? E fazer um apanhado sobre a utilização delas, a importância da utilização e quanto também não só o seu funcionamento, também quanto sua perda de carga, né? Que a gente já viu bastante no início do curso, tá? Beleza. As válvulas, elas têm algumas atribuições, né? Abrir, fechar, regular a passagem de água, na verdade de fluidos, né? Pode ser uma válvula utilizada para transportar um gás, por exemplo, pelas tubulações, tá? Elas podem ser situadas em diversas posições e diversos tipos, mas aí você tem uma peculiaridade. Algumas válvulas não podem ser instaladas, por exemplo, na vertical, ou podem ser instaladas, mas tem que ser feito um cálculo de impacto, tá bom? Do fluido sobre essa válvula, tá? Algumas específicas, ok? A gente tem que analisar o destino dela, né? Para que ela é utilizada? De acordo com a frequência de uso, de como ela é acionada, né? Se você vai ter um local que você consegue acionar mecanicamente, remotamente, se você vai ter um acionamento pneumático, tá? A localização e acesso e o importante, né? A pressão e a velocidade também com que o fluido passa. Pressão e velocidade estão intimamente ligados, né? Ok? A gente, como eu falei ali anteriormente, né? Ela pode ser acionada manualmente, por motores elétricos, por comandos hidráulicos ou pneumáticos. Podem ser ainda acionadas por efeito do próprio fluido. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, você tem uma válvula por exemplo, quando a carga fica baixa, né, ela se fecha para evitar que formem bolsões de ar dentro da tubulação, por exemplo. Tá bom? Ou o processo inverso, né? Quando a velocidade com que as partículas passam pelo duto é muito alta, então essa válvula retém, ela tranca o sistema para evitar que você tenha aí uma quantidade de energia cinética na tubulação muito grande, tá legal? Bem, a gente vai falar de algumas válvulas agora. A primeira que a gente encontra é a válvula do tipo gaveta, tá bom? Você tem uma cunha, ou uma chaveta, né, uma barreira, tá? Que ela atravessa a tubulação, ok? E quando você quer liberar a passagem da tubulação, você recolhe essa chaveta, essa válvula, essa cunha, né? E ela fica armazenada dentro de um espaço, que aqui eu coloquei como campanula. É conhecido como campanula, mas é como se fosse uma região para abrigar essa gaveta quando ela for recolhida, tá legal? E liberando a passagem do fluido. A gente tem alguns probleminhas aí, que a gente tem perda de carga, apesar de ser baixa, mas a gente tem perda de carga, ok? Nós temos essas válvulas de faces paralelas, uma face paralela à outra, a face do impacto do fluido e a face contrária são paralelas, ela pode ser trapezoidal, ok? Ou pode ser uma cunha que entre para interromper a passagem do fluido. Então temos aí uma válvula do tipo gaveta. Se você percebeu bem, essa aqui é uma válvula de grande porte, né? Então você tem aqui essa é uma de faces paralelas, tá vendo? Essa face do lado de cá, ela é paralela a essa, tá legal? Então você tem a sede onde essa face vai descer, o parafuso, e essa região aqui, ó, que é a campanula. Quando eu aciono esse volante, esse parafuso puxa o sistema e esse cara aqui acaba sendo recolhido nessa região, tá legal? Então essa válvula ela é importante para liberar uma passagem de fluido por aqui e ela tem um espaço reservado para ela.
Bem, algumas pessoas utilizam válvula, não é o seu uso mais adequado. O uso da válvula, a finalidade dela é abrir, liberar e encerrar a passagem do fluido, tá bom? Mas a grande parte da galera acaba utilizando essa válvula de uma maneira improvisada. Não só essa válvula como as outras, né, que a gente vai ver por aqui. De maneira improvisada para, por exemplo, regular a passagem do fluido, tá bom? Isso é um improviso que você até pode utilizar quando você tem fluidos de baixa pressão passando por aí. Tá? Com alta pressão, você acaba deixando esse sistema semi-aberto, você acaba sofrendo o impacto do fluido sobre a face inferior, aqui na parte inferior da cunha, né, da gaveta, e isso acaba deixando a válvula, danificando a válvula em curto espaço de tempo, tá bom? Então, para baixa pressão até vale para controle de fluido, mas para alta pressão, isso aí para grandes velocidades, fluidos muito viscosos, não é ideal você transmitir, você regular essa passagem de fluido com a válvula gaveta, tá bom? Mas ela é utilizada também para isso, tá? Então eu tenho esse todo tipo de válvula também gaveta, onde a campanula não está na parte de cima, tá? Está na parte de baixo, ok? Então você vai girar esse parafuso através desse volante, ok? E a passagem do fluido vai ser interrompida, mas esse sistema ele desce, a campanula está aqui embaixo, tá? Para obstruir a passagem do fluido, ok? Então a gente tem aí uma animação mostrando o funcionamento desse tipo de válvula, tá? O meu computador ele é um pouco lento em relação a essas animações. A gente tem umas 3 ou 4 animações nesse vídeo, tá? Então ele talvez não consiga animar. Então eu tenho aqui uma válvula e o fluido chegando. Observe quando ela vai interrompendo, ó, ela vai descendo a gaveta e vai reduzindo o fluxo. Isso não é o ideal, você trabalhar com ela com semi-posição aqui para controlar a passagem. Não é o ideal para esse tipo de válvula. Mas se você tiver um fluido de baixa pressão aí, você consegue colocar, beleza? Então nós temos essa animação aí mostrando o funcionamento, tá legal? Ok, galera. Aí está uma outra animação da construção da válvula, né? Como é que ela se dá, a campanula, aquela região ali. Essa é uma de grande porte, você tem uma gacheta ali para... O sistema de gacheta é esse aqui, tá legal? Tá sempre colocado aqui graxa para ficar a manutenção preventiva dela, tá? Ok? Lá em cima a gente tem um volante, beleza? E essa aqui é a nossa gaveta. Ali não é nem trapezoidal, tá? É uma circunferência mesmo. Aquele anel que passa ali é uma vedação. E os flanges retêm a superfície da campanula, tá legal? Ok, beleza, gente? Então tá aí uma válvula gaveta, toda desmontada para tu ver, tá? De grande porte, beleza? Valeu, né? Vamos continuar. Vamos falar agora um pouquinho da válvula borboleta, muito utilizada, né? Bem, a gente tem um disco que é preso num eixo e esse disco que controla o fluido, a passagem do fluido pela tubulação, tá? Ele vai mover 90 graus, então ele pode fechar a tubulação ou ele fica alinhado com o fluido, deixando o escoamento acontecer. Então ele fica ali no meio do escoamento, só que alinhado com o fluido. Isso vai gerar uma perda de carga, tá legal? A gente vai acabar encontrando aí uma perda de carga durante essa passagem. Então aqui tem uma desmontada, você tem um flange aqui, tá? Você tem outro tipo de flange, tá bom? Para ela. E aqui você tem a sede, tá? Isso aqui, o número 2, é um contraflange, vai entrar do outro lado também, ok? Para você pode ser esse tipo de montagem, esse tipo de montagem, isso aqui, tá bom? Aqui você tem o terminal da tubulação, tem um flange onde você vai acoplar, e aqui ó, você tem um outro processo para tubulação, tá bom? Então você tem o eixo, onde você vai rotacionar, tá legal? E aqui está o restante da válvula. Ela vai girar num sentido ou no outro, tá legal? Ela vai girar assim, ela está fechada e não deixando a passagem do fluido. Mas quando eu rotaciono 90 graus, ela se alinha ao fluido, ok? Deixando passar, tá legal? Qual é a vantagem dessa válvula? A vantagem
dela ser muito utilizada é justamente porque você tem um esforço muito pequeno sobre aquele eixo 5, tá? Sobre o volante, por exemplo, onde você está executando a manobra, ok? Então você vai ter aqui um lado, a água vai bater de um lado do fluido e favorecer a rotação desse fluido, ok? No outro lado, a água vai bater e não vai favorecer a rotação da borboleta aqui dentro. Então você tem um lado favorecendo a pressão exercida nessa face aqui, tá? Nesse lado da borboleta, exercendo pressão para ajudar a abrir o sistema, mas em compensação, do outro lado você vai ter uma face, né, onde o fluido vai colidir com essa face e em vez de ajudar a abrir, vai sempre exercer força para manter esse sistema fechado. Então quer dizer que uma força interna anula a outra, ok? Já que o fluido vai bater aqui com a mesma intensidade, né, uma anula a outra. Qual é a vantagem para a gente? Deixa esse sistema bem leve para você rotacionar. Ok? Você consegue mover esse sistema girar esse sistema de um lado para o outro, né, de um sentido para o outro, facilmente. Por quê? Porque o próprio fluido aqui está anulando as pressões, as forças internas que você está acontecendo. Tá legal? Que está exercendo aqui dentro. Então essa é a grande vantagem da utilização dessa válvula, tá legal? Meus amigos, aqui a gente tem uma visão um pouco diferenciada. Você vai ter os mancais aqui, ó, para a rotação disso. Esses mancais são trocados, tá? Estamos falando de uma válvula um pouco mais robusta, tá bom? Esses pinos de travamento, tá aqui, ó, um pino aqui no número 9, outro pino aqui, e a borboleta aqui dentro, tá? Você vai ter força de um lado e aqui no sentido oposto, aliviando essa força, tá legal? Meus amigos, aqui eu tenho uma maior perda de carga. Por que eu tenho maior perda de carga? Porque ela tá ali. Mesmo alinhada com o fluido, ela está ali. Ela tem um determinado diâmetro, ela tem uma determinada espessura que ela vai estar no meio da passagem, ela vai estar entre as lâminas, cortando as lâminas do fluido. Tá legal? Então eu tenho uma perda de carga um pouco maior, tá bom? O impacto desse fluido sobre essa borboleta acaba gerando uma cavitação, uma vibração, e com o tempo você vai tendo uma corrosão dessa borboleta. Tá legal? A passagem desse fluido por ali. Você pode manipular ela muitas vezes, por quê? Porque ela é fácil, você tem uma força relativamente baixa sobre ela, tá? E a gente recomenda sempre uma montagem do tipo horizontal. Por quê? Porque uma montagem vertical você vai acabar tendo o peso da carga sobre a borboleta, tá legal? E você já viu ali que ela vai sofrer, assim, além do impacto da tubulação, você teria o impacto da carga, do peso da carga sobre essa borboleta, gerando um certo desgaste, ok? E uma dificuldade na rotação também dessa válvula, tá legal? Bem, ela admite fluido em todas as direções, não tem problema quanto a isso. Então nós temos uma ali de manopla, a manopla dela tem um engate. Essa válvula é bem interessante, que ela tem um engate e ela trava, tá? Ela também pode ser usada para regulagem de fluido. Não é só como um improviso, tá bom? Não é o ideal, é só um determinado improviso, ok? Mas ela pode ser usada para manobra de fluidos também, tá? Ali você tem na manopla dela um determinado engate, que você puxa aquele engate ali, gira, e ela vai ter algumas posições específicas para você, tá bom? Aqui, galera, tem uma aí, ó, uma automática aí, por motor, tá vendo? Ela tá animada aí, tá? Então você tem uma válvula que funciona tanto manualmente, pelo volante, tem um sistema de engrenagem ali para mudar o sentido de rotação, né? Ou ela funciona também por motor, tá bom? Essa aí ela é uma automática, beleza? E o funcionamento interno dela, claro, quando o meu computador deixar tudo funcionar, né? Você tem ela ali, ó, ela tá fechada, olha, parcialmente já começa a liberar o fluido, e ela totalmente aberta, tá? Deixando a passagem do fluido, ok? Beleza, né? Funcionamento delas aí, beleza. Meus amigos, tem inúmeras válvulas. Como eu disse a vocês, eu vou pegar algumas só, né? A válvula do tipo globo, ela é uma válvula muito comum, e não confunda com a válvula do tipo esférica, tá legal?
Não confunda, por favor. A válvula tipo globo, ela vai ter um dispositivo aqui embaixo, que é o globo. Então você vai ter o giro desse volante, vai fazer com que esse sistema aqui, ó, suba e o fluido vai passar por essa região aqui, ó. Tá legal? O fluido vai passar por essa região e vai liberar a passagem dele. Esse globo aqui, ele desce interrompendo a passagem desse fluido. Tá legal? Ela é muito utilizada no nosso dia a dia, tá bom? Ela é a válvula talvez mais utilizada pela gente, tá legal? Então, é uma válvula tipo globo. Não confunda com a válvula do tipo esfera, tá? Que é praticamente uma válvula... parece com uma válvula gaveta. É a mistura da válvula gaveta com a válvula borboleta, tá bom? Você tem o giro da válvula borboleta e você tem o processo de liberar ou interromper como a válvula gaveta. Ela não sobe e desce, não. Ela gira como a borboleta e ela interrompe e libera como a válvula gaveta. Então não confunda a válvula globo com a válvula esférica. Tá legal? Beleza? Então tá ali, ó. A válvula globo tem esse funcionamento. Olha lá, ó, a animação. O fluido muda a direção dentro da válvula, tá? Ele vem num sentido, invade a válvula, muda de direção e é liberado por esse globo, tá bom? Que está ligado ao eixo e ao volante, ok? Então, existe uma variação dessa válvula que é muito utilizada na construção civil, que é a válvula agulha, tá bom? É muito utilizada nas tubulações e elas servem muito para... Elas têm um bom funcionamento para onde? Para você efetuar descargas no seu dia a dia, tanto de gases quanto de fluidos. Tá legal? É uma variação da válvula globo. Ela só não é um globo, tá bom? Mas o processo de funcionamento é o mesmo, ok? Ela é utilizada muito no nosso dia a dia, muito na construção civil, para descargas sobre pressão atmosférica. Uma torneira, por exemplo, tá legal? Para esse funcionamento, ok? A gente sabe que nas residenciais, esse globo aqui é substituído pela... Oh meu Deus, como é que é o nome? Pela carrapeta, lembrei, tá bom? Você tem o eixo lá da nossa válvula, tá? Esse eixo sobe e desce, então ele empurra a carrapeta ou ele puxa a carrapeta, tá legal? Ou a pressão empurra a carrapeta de volta. Tá legal? E essa válvula agulha aqui é muito utilizada na tubulação de gás, muito utilizada também na tubulação com água, ok? Então tem um sentido próprio do fluido, tá? Em sentido contrário, ela funciona de uma maneira inadequada, ok? Essa não tem sentidos como a válvula gaveta e como a válvula como a válvula borboleta, que deixa passar em dois sentidos. Essa válvula não, ela tem um sentido específico, tá bom? Então, como eu disse a vocês, a válvula agulha é um caso particular dessa válvula globo. Tá legal? Vamos falar um pouquinho da válvula de retenção. A gente tem inúmeras válvulas de retenção. Ela serve para quê? Primeiro, ela permite o fluido só num sentido. Isso é fundamental. Tá? Você tem, por exemplo, o fluido sempre orientado numa direção. Ok? Esse tipo de válvula, a gente não é comum parecer o volante, porque ela só quer reter a passagem do fluido. Então você acaba, por exemplo, tem uma bomba, você está ali jogando fluido, bombeando, fornecendo energia para um sistema, recalcando o sistema, jogando de baixa para alta pressão, tá? Então você tem uma caixa d'água que fica lá nos últimos andares da sua construção. De repente o fluxo de água cessou. Então você tem uma coluna de água inteira, tá bom? Sem pressão, sem energia. Essa coluna vai retornar. O retorno dessa coluna é um impacto muito grande sobre as conexões de tua tubulação, tá? Então pode ser que seja necessário uma válvula de retenção. Para quê? Para que quando cessar esse fluxo de água, mesmo que a bomba funcione, acabou a água, essa coluna d'água não deu um impacto muito grande lá no fundo da sua tubulação. Então você usa essas válvulas de retenção justamente para evitar o impacto, um golpe sobre a tubulação, ok? Aqui em casa, por exemplo, eu utilizei uma válvula de retenção para evitar que o esgoto retorne à minha casa. Tranquilo? Bem, existem várias válvulas, você tem uma pneumática, você tem válvulas de mola e vocês têm válvulas que a própria pressão do fluido vai fazer com que ela abra ou retenha esse fluido, tá?
que é a do tipo portinhola, que é essa aqui, tá legal? Como é que você funciona? O fluido vem nesse sentido, empurra a porta, então ocorre uma passagem do fluido pela válvula. Se por acaso essa passagem cessar, a gravidade faz o seu serviço. Ela empurra essa portinhola de volta e o próprio fluido tentando voltar aqui, ó, auxilia na vedação do sistema. Tá legal? Você tem uma visita aqui para manutenção dessa portinhola, tá legal? Tá? Ou para que você faça expurgue o sistema, se for um gás, por exemplo, tá bom? Então você tem a passagem do fluido sempre num sentido. Dá para instalar ela ao contrário, galera, tem uma indicação, uma flecha, dizendo ali a orientação dessa válvula. Se você instala ao contrário, você acaba danificando toda a sua tubulação, porque você vai dar pressão no sentido oposto, tá? Então ela tem um sentido de instalação, ok? Então essa é a válvula mais comum de portinhola. A gente tem muita tubulação residencial que utiliza esse tipo de válvula, tá? E essa válvula que está aqui na animação é uma válvula sob pressão da mola. Então ela funciona de acordo com a pressão. Você tem aqui um diafragma, tá? Ele separa os dois sistemas, o afogado e o não afogado, onde a mola fica, tá? O fluido passa nesse sentido e empurra o sistema. Enquanto houver uma pressão suficiente para empurrar, para vencer essa força elástica aqui, o fluido vai continuar transmitindo. Se por acaso você tem uma pressão um pouco menor, esse fluido então desce, tá? E se a pressão do lado externo for vencer, também acontece o mesmo sistema, tá bom? Então a gente tem essa válvula aqui sob pressão e ela tem várias montagens, tá bom, gente? Ela tem até uma montagem onde a água passa ao redor dela, tá? Então essa válvula, ela é uma válvula automática também, automática pelo sistema mecânico da mola, tá bom? E ela funciona para reter os fluidos, tá? Gente, como eu disse a vocês, existem inúmeras válvulas. Se eu for ficar fazendo aqui um vídeo para todas as válvulas, esse vídeo vai durar horas, tá legal? Com o seu funcionamento. Então essas foram as válvulas principais. Eu espero que vocês tenham curiosidade de analisar outras mais válvulas, porque isso é um assunto muito importante na hidráulica. Beleza? Gente, valeu, fique com Deus e até a próxima, tá legal?